Muito bem. Vamos começar o nosso encontro da tarde, mais uma vez falando sobre o Evangelho do Mestre Jesus, e hoje com uma mensagem de um espírito Gregório, que está lá no Evangelho, que fala que é para nós cuidarmos do corpo e do espírito. E ao lermos essa passagem, nós não paramos para refletir ou pensar sobre o que ele está dizendo, que é muito mais profundo, muito mais introspectivo, muito mais ponto de meditação e análise do que nós imaginamos. Porque quando nós encarnamos e iniciamos a nossa jornada na Terra, a nossa alma, o nosso espírito, tem que habitar um corpo, que é o corpo que nós ocupamos hoje. E esse corpo, mais velho, mais novo, gostando ou não dele, ele é o instrumento do nosso aprendizado, do nosso aperfeiçoamento. É o instrumento que vai nos permitir corrigirmos os erros do passado, acertarmos no tempo de hoje e pensarmos sobre o futuro corpo que nós vamos ocupar após a nossa morte e quando nós reencarnarmos. Mas a nossa ignorância como seres humanos, ao longo da nossa caminhada, por exemplo, a caminhada de agora, nós vamos criando instrumentos, mecanismos de punição e controle do corpo. Como é que isso funciona? Esse aí é o sistema de punição que a gente acabou de ouvir. As pessoas ligam a moto nessa altura e atrapalham todo mundo, é verdade. Mas voltando ao nosso tema, em nossa ignorância, nós acreditamos que ao longo da nossa caminhada, tudo aquilo que nós fizemos de errado, tudo aquilo que nós fizemos de equivocado, tudo aquilo que nos dizem que é contra as leis de Deus, nós temos a tendência a punir o corpo, castigar o corpo. E como é que nós fazemos isso? Porque se nós não conseguimos entender o que é a alma, o que é o espírito, o que está mais perto, o que eu consigo sentir, é o corpo. Então eu cometo algo que é contra as leis de Deus, e para que esse Deus não me puna e me perdoe do erro que eu cometi, do pecado que eu cometi, eu mesmo vou me punir. E como é que eu pratico isso? Através do jejum, por exemplo. Vou ficar de jejum, só bebendo água, 2 dias. O corpo está sendo punido, porque o corpo precisa de alimento. Rituais dolorosos, onde eu vou aumentar um pouco mais o grau de punição para o meu corpo. Então eu vou cumprir promessas andando de joelho 30 quilômetros, sangrando os meus joelhos, machucando as minhas cartilagens, e não vou conseguir chegar ao final, porque o meu corpo não resiste, e levarei uma lesão naqueles joelhos, já que eu me propus a fazer e cumprir essa promessa, para o resto da minha vida, não conseguindo mais a habilidade, a mobilidade que eu tinha. Uma outra forma de punir também o corpo é através do frio, ou através da fome, ou através do calor, ou mesmo ferindo o corpo com chicotadas, ou mesmo pedindo para que outro nos chicoteie. Pode parecer estranho para nós que aqui estamos, mas isso ainda é muito comum, porque nós temos uma ideia equivocada de que o Pai é implacável na sua justiça e que se nós formos contra ela, nós temos que pagar de alguma forma. E, portanto, antes que o Pai me puna, eu vou me punir. Mas vejam como é interessante. Existe uma outra forma de nós nos punirmos sem ser só o corpo. Nós podemos punir a nossa alma. Nós podemos dizer para nós mesmos que nós não merecemos perdão.
que nós não temos jeito, que eu sou um espírito ou uma pessoa que está aqui nesse corpo muito cruel, muito perversa. Portanto, eu não mereço piedade. E diante das leis que nos ensinaram, para mim o céu já está descartado. Eu não tenho a menor chance de ir para o céu diante das atrocidades que eu cometi. Resta a mim o purgatório e o inferno. Mas o purgatório não é para aqueles que erraram, é para aqueles que ainda não sabem o que é o erro e morreram antes de serem abençoados. As crianças que não receberam o batismo. Esses vão para o purgatório. E o restante de nós só temos um caminho: o inferno eterno, punição da alma. Percebe que não há escapatória? Assim nós vamos entender que as duas situações, punir o corpo e punir a alma, são muito violentas, traumatizantes e são insensatas, foge do bom senso. E o Mestre Jesus vem nos dizer que não é dessa forma. O Mestre Jesus veio nos dizer que antes dele a lei era assim. Com ele, essa lei não vale mais. A lei que o Mestre nos traz é a lei de amor. Mas entre punir o corpo e punir a alma, existe uma multidão nesse meio de pessoas indiferentes. Pessoas que não têm nenhuma convicção, nenhuma fé, nenhuma paixão. Pessoas que sequer amam. Pessoas que aproveitam a vida sem parcimônia. Não há limites para elas. E a pergunta que nos cabe é: onde é que está a sabedoria divina? Onde é que está o prazer da vida? Da forma como é nos colocado pelas igrejas de uma forma mais tradicionais? Em parte alguma. Por mais que eu procure, eu não vou encontrar. Mas nós vamos entender, através da doutrina espírita e através da espiritualidade, que veio trazer esses ensinamentos em nome de Jesus, que o corpo e a alma são necessários. Um depende do outro. É indispensável, portanto, que nós temos que cuidar tanto de um quanto do outro. E isso nos mostra uma luz no fim do túnel, uma esperança. Espera aí, Jesus, o mestre de amor, está dizendo que a alma e o corpo são importantes. Porque o Pai nos deu o corpo para que habitássemos e pudéssemos crescer, não para torná-lo casa de sofrimento. Portanto, a saúde e a doença do corpo vai influir na alma. Porque a nossa alma, ela é prisioneira do nosso corpo. Ela é prisioneira da carne. Nós só nos libertamos da carne em duas situações. A primeira é quando nós dormimos. E nós nos libertamos parcialmente. E o segundo momento, a segunda situação, é quando nós morremos. O corpo fica e nós vamos para o mundo da espiritualidade. E se a alma é prisioneira do nosso corpo, e ela precisa do corpo para se movimentar, para aprender, para entender o que é liberdade, para entender o que é o limite, para entender o que é livre-arbítrio, para entender o que é bondade, entender o que é ódio, entender o que é egoísmo. É uma escola de aprendizado onde nós estamos vivendo com o corpo. Quanto mais saudável, mais vigoroso é o corpo, melhor a alma que está nesse corpo se sente. Ela tem mais lucidez, ela tem melhor entendimento, consegue compreender as dificuldades do entorno. E quando o corpo e a alma estão em equilíbrio perfeito, mesmo tendo necessidades diferentes, porque o nosso corpo tem necessidades diferentes da nossa alma,
A nossa alma tem necessidade de entender o seu processo evolutivo como espírito. E o corpo tem a necessidade de ter que se alimentar, ter que cuidar de si mesmo, para que permaneça saudável o maior tempo possível. O que estamos dizendo com isso? Jesus está nos dizendo que devemos amar a nossa alma. Porque quando eu amo a minha alma, eu entendo o propósito da vida, mesmo do nível que eu estou. Mas também eu tenho que cuidar do corpo, que é um instrumento que permite que a alma avance. Quando nós desconhecemos a necessidade do corpo, quando nós começamos a puni-lo, e agora existem outras formas de punição do corpo, que são a aparência do belo, a aparência de uma saúde que salta aos olhos, que são esses nossos irmãos e irmãs que cuidam do corpo em extremo excesso e ficam praticamente desenhados músculo a músculo, estão punindo o corpo. Estão tomando uma série de medicamentos para que o corpo não seja o que o Pai nos deu, mas sim aquilo que eu quero. Aquilo que dizem para mim que é belo. Aquilo que me convence diante do espelho que eu sou o mais bonito ou a mais bonita de todos. Quando nós deixamos de castigar o corpo pela falta que nós cometemos como espírito, quando nós deixamos de castigar o corpo porque o nosso livre-arbítrio, e entendo aqui livre-arbítrio como escolha, eu começo a entender que se o meu corpo está sendo responsabilizado por algo que eu fiz de errado, é como se eu pegasse um carro aqui fora, fizesse algo contra as leis de trânsito e o carro fosse culpado. Traga isso para o seu corpo. Você faz algo contra as leis divinas e o teu corpo é culpado. E é isso que nos convence. É isso que procuram colocar em nossa mente para que sejamos o tempo todo conduzidos por pensamentos que nos levam a sempre ter medo de alguma coisa. Se nós, por exemplo, queremos nos tornarmos menos egoístas, menos orgulhosos, menos prepotentes, menos vaidosos, nós temos que aprender que para sermos caridosos não precisa do corpo sendo punido. Muitos de nós vamos entender que a perfeição não está no corpo, mas sim nas reformas, nas modificações que eu vou trazendo para o meu espírito. À medida que eu vou entendendo, passo a passo, aquilo que eu não compreendia antes. O que a espiritualidade nos diz sobre essa questão? Que quando nós carregamos dúvidas, quando nós não temos certezas, quando nós estamos equivocados ou por dentro acabrunhados, temerosos, angustiados, é preciso olhar para fora do corpo, para entender o que é o processo da alma. Mas eles nos falam que nós não nos perguntamos por que é que estamos em determinada situação. Eles nos dizem que nós apenas interrogamos a Jesus, ao mundo espiritual, aos santos, aos anjos, por que é que eu estou nessa situação? Como é que eu cheguei aqui? Mas todos nós que aqui estamos, e toda a humanidade como um todo, nenhum de nós reencarnou sem um mínimo de atenção da espiritualidade. Todos nós tivemos atenção deles, cuidado deles, nos direcionando para a existência que estamos. Nós não saímos simplesmente abandonados. Amigos que nos amam foram nos dando a direção mínima para que nós pudéssemos chegar e sairmos vencedores. Mas existem aqueles que têm consciência de nascer, de renascer, e aqueles que não têm consciência nenhuma da vida espiritual.
Aqueles que pensam que esta é a sua primeira e única vida e vão viver de acordo como deve ser. Não sabem da continuidade da vida como espírito. Não se dão conta de que o tempo passa ligeiro. É tudo o corpo, tudo o corpo. Não se dão conta que logo vão voltar para a vida espiritual. E esse ir e voltar é sucessivo para todos nós. Eis aí uma lei da igualdade. A reencarnação é lei divina. Não tem esse eu quero, eu não quero. Tem que reencarnar, querendo ou não, embora se dê oportunidades e oportunidades. Mas à medida que vão compreendendo a espiritualidade própria e a espiritualidade daqueles que estão ao seu redor, vão entendendo o papel que estão vivenciando naquele momento, nesse instante que estamos. Qual é a pergunta correta, então, que devemos fazer? Quando já estamos conscientes da espiritualidade, e eu acredito que aqui nesta casa, todos que aqui estão têm consciência da espiritualidade. Já tiveram contato com a espiritualidade, trabalham com a espiritualidade. Então, todos nós que já temos consciência da espiritualidade, nós temos por obrigação a evolução constante da nossa alma. E o cuidado do corpo, para que ele possa ir o mais longe possível dentro daquilo que foi estabelecido para nós, o momento de nascer e o momento de morrer. Não antecipar, não procurar abreviar esses dias. Mas qual é a pergunta que fazemos para a espiritualidade? Quando estamos em sofrimento, angústia, em dor. Por quê, Senhor? O que foi que eu fiz? Onde eu deixei de te seguir? Essas são as perguntas mais fáceis que nós fazemos para a espiritualidade quando estamos diante de problemas. Mas os amigos nos dizem que a pergunta correta e melhor seria essa: Senhor, eu escolhi esse tipo de prova? Eu escolhi esse tipo de expiação? Eu tenho que passar por isso? Essa seria a pergunta que nós teremos que fazer. E a resposta que nós deveríamos pedir à espiritualidade é a seguinte: que nós precisamos de serenidade, nós precisamos de coragem, nós precisamos de sabedoria para atravessar cada prova, para passar por cada expiação, em nome e honra de Jesus. Essa é a prece que nós devemos fazer. Senhor, dá-me serenidade, dá-me coragem, me dê sabedoria para eu passar por esse momento tão difícil na minha encarnação. Porque, Senhor e o Mestre Jesus, eu sei e honro o seu nome. Cuidar do corpo, portanto, e da alma, nos leva a uma outra questão. As preces que nós lançamos para o alto, e todos nós aqui fazemos preces, oramos em pensamento ou meditando, chegam à espiritualidade. Os amigos ouvem essas preces, mas eles nos dizem que geralmente as nossas preces é um lamento de dor da alma. Olha que interessante. O nosso pensamento, ao clamar, não é um pedido, é um lamento de dor da alma. E nós clamamos, mas nós não temos a habilidade de ouvir carinhosamente a resposta dos amigos. Nós pedimos para que o nosso corpo se cure, que nós mesmo causamos problemas para ele, para que a nossa alma deixe de ser angustiada, mas nós não conseguimos ouvir as respostas deles. Qual é a resposta que eles nos dizem? Tendes fé. Confia. Deus existe realmente. Crede em Jesus. E assim sucessivamente eles vão falando para nós que se nós acreditamos em Jesus,
se nós acreditamos nos santos da nossa devoção, se nós acreditamos nos anjos, se nós acreditamos nos guias espirituais, por que é que nós não confiamos? E há uma passagem no Evangelho que nos diz: se o céu é por nós, quem será hábil para ser contra nós? Não há punição, não há castigo. É um chamado à esperança, a acreditar. Mas quando nós abrimos a nossa boca, no pedido, no momento que estamos pedindo, nós já estamos tampando os nossos ouvidos para não ouvir a resposta. A alma não ouve, a alma não silencia, a alma não para, a alma está perdida na sua angústia, no seu desespero, e o corpo sofre, porque ambos estão ligados. Por isso, quando nós encontramos pessoas extremamente depressivas, extremamente angustiadas, o corpo é um corpo acabado, é um corpo sem forças, é um corpo que não consegue sequer sair da cama, não consegue se cuidar, não consegue se alimentar, não consegue entender o porquê se encontra ali. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o trabalho que nós temos de oferecer o pão e o peixe espiritual, que é o que a casa espírita faz, oferece o pão da vida, oferece o peixe espiritual na eterna multiplicação da passagem de Jesus lá no monte, é cansativo. Muitas vezes nós ficamos cansados, porque nós levamos o pão para a boca de pessoas que ainda não estão prontas para receber, estão doentes da alma e do corpo. E nós levamos esse pão espiritual, levamos esse peixe espiritual, e a pessoa não consegue se alimentar nem na alma, nem no espírito. Quando nós levamos a palavra de amor para aqueles que não estão prontos ainda para ouvir, é cansativo, porque estão doentes do corpo e da alma. E nós, muitas vezes, ao perceber que aquele alimento, aquela palavra não teve efeito, o nosso cansaço pesa. Nós nos perguntamos: será que esse é o caminho, Senhor? E voltamos para nossas casas espíritas, carregando os cestos da multiplicação do pão e do peixe. O cântaro, o vaso da energia salvadora que ninguém quis, porque estão doentes do corpo e da alma. Aquilo que nós distribuímos para aqueles que nem pediram. Aquilo que nós ofertamos como uma chuva de bênçãos que cai do alto em almas que estão secas, mas não aceitam. Nós precisamos compreender que esse cansaço do corpo e da alma de outros não pode nos atingir. Porque para distribuir o peixe, para distribuir o maná que vem dos céus, nós precisamos ter o nosso corpo saudável. Nós precisamos ter a nossa alma equilibrada. Porque nós precisamos continuar ensinando. Nós precisamos continuar socorrendo. Nós precisamos continuar amparando. Cuidar do corpo e do espírito são dádivas preciosas que o Pai nos concedeu. E nos colocou um trabalho à frente, para que as verdades espirituais possam chegar aos ouvidos daqueles que não cuidam do corpo e muito menos da alma. Vêm em busca de milagres na casa espírita. Não sabem que não há milagres. Vêm em busca de negociação. Não sabem que não há negociação. Porque se todos nós somos iguais perante o Pai, não há preferidos. Não há aquele mais ou menos amado. Arregaçar as mangas, ter bom ânimo, ter um corpo saudável, uma alma brilhante, é um cuidado que nós temos que ter. Nós que servimos a Jesus, porque nós também carregamos, como o mestre ensinou, o cesto da misericórdia. Nós carregamos o cesto da paz, o cesto do amor. Nós carregamos
o peixe espiritual para aqueles que necessitam, para aqueles que já têm fome na alma e no corpo. Ser espírita, ser trabalhador de Jesus, para Jesus, é um trabalho digno, mas é um trabalho exaustivo. Não há descanso, nem de dia nem de noite. O espírita que dorme e acha que dormiu, ainda não entendeu o que é ser espírita. Porque vai trabalhar. Vai trabalhar. E muito mais do que quando está no corpo. Aquele que trabalha servindo a Jesus não tem mais o direito de andar sozinho, como o amigo espiritual me disse. Nós estamos o tempo todo acompanhados por eles, porque nós aceitamos o trabalho da última hora. O trabalhador de última hora precisa cuidar do corpo e do espírito. Precisa compreender a dádiva preciosa que ele está recebendo. Precisa entender que as verdades espirituais que chegam aos nossos ouvidos precisam ser semeadas pelos campos do Senhor. E o mestre nos diz que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por quê? Porque muitos trabalhadores se deixam adoecer. Porque muitos trabalhadores se deixam esvaziar na sua própria alma por acreditar, por se sentir cansado, por se sentir exausto, por se sentir abandonado pela espiritualidade. Mas eles não nos abandonam. Jamais. Por isso é importante compreender o Evangelho do Mestre Jesus. Compreender que nós estamos habitando um corpo que pode estar doente sim neste momento. Mas, Senhor, essa prova e essa expiação fui eu que escolhi? Dai-me forças, dai-me serenidade, dai-me tranquilidade, para que eu possa conseguir te servindo enquanto este corpo eu habitar. Não pedir em lamento a espiritualidade para que nos poupe. Se for do nosso merecimento, do nosso entendimento e não é castigo, nós seremos sim auxiliados, amparados, fortalecidos na nossa jornada espiritual. Esse é o tema da tarde de hoje, cuidar do corpo e do espírito. Porque quando estamos com os dois em equilíbrio, tudo ao nosso redor fica fácil. A nossa visão de mundo se amplia. Nós entendemos não somente o nosso eu, mas compreendemos porque o outro ainda não entende esse chamado do Mestre Jesus. Porque o outro que já ouviu o chamado o distorce, ou modifica a seu bel interesse, a seu bel prazer. São ovelhas vestidas de lobo. São aquelas que se fingem de bons pastores, mas têm a mente, a alma e o corpo doentes. E o Mestre nos fala que aqueles que estão nessa situação serão jogados para o pranto e ranger de dentes, que é uma nova encarnação. Mas muito mais trabalhosa, muito mais dificultosa do que essa que acabou de deixar. Nós que aqui estamos, temos que ter um único propósito. E nesse propósito está todo o restante. Vestirmos a roupa nupcial da parábola de bodas. Porque somente com essa roupa nupcial é que nós teremos o nosso corpo espiritual e o nosso espírito completamente puros e sadios, sem nenhuma mácula, sem nenhuma sujeira, sem nenhuma mica, nada que nos possa devolver a um corpo de carne para que possamos nos aperfeiçoarmos lentamente. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós nesse momento e que a espiritualidade esteja trabalhando com todos vocês logo mais na reunião que irão fazer. Muita paz a todos e até o próximo encontro. Se eu me lembro bem, acho que deve ser agosto, tá bom? Boa tarde a todos para vocês. Obrigado pela atenção.